Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Jonatas. Eu estou gravando uma playlist na qual estou ministrando algumas aulas de contabilidade básica para microempresários, microempreendedores, para microempresas. Então, se você administra um negócio com faturamento anual de até R$360 mil, esta playlist é para você. Eu estou ministrando algumas aulas, na qual eu acredito firmemente que a contabilidade ela é uma ótima ferramenta de gestão. Você adquirindo esses conhecimentos, você poderá administrar os seus negócios com mais segurança e clareza. Nós vamos aqui entrar na aula número 21, cujo tema é elementos dos custos de produção. Nós estamos entrando em algumas aulas que são fundamentais para os microempresários, as microempresas que são do ramo industrial, que pegam uma matéria-prima e transformam em um produto acabado, ok? Então, o objetivo aqui é tentar abarcar, inserir tanto as empresas prestadoras de serviço, quanto as empresas do ramo de comércio e também as indústrias, ok? Então, nós estamos aqui falando especificamente agora das indústrias. Então vamos iniciar a aula número 21. Eu te convido a se inscrever no meu canal, se você ainda não é inscrito. Se inscreve, dá o like, marque o sininho, porque eu estou com um projeto de lançar uma segunda playlist de fundamentos de finanças empresariais. Se você marcar o sininho, quando essa playlist for lançada, você será notificado, ok? Então vamos iniciar a aula número 21. Logo no começo das aulas da playlist, eu fiz uma distinção entre contabilidade gerencial e contabilidade financeira. Então a contabilidade financeira ela é voltada mais para os usuários externos, aqueles usuários que são os investidores, os credores. Eles utilizam as demonstrações contábeis para analisar a rentabilidade e a liquidez da empresa. Eles tomam decisões sobre investimento, sobre compra de ações, sobre o risco de liberação de empréstimos, por exemplo, para a empresa. Já a contabilidade gerencial ela é voltada para os usuários internos, a nível de gestão. Então, na contabilidade gerencial, a compreensão dos elementos que compõem os custos de produção é fundamental para a formação adequada do preço de venda e análise de rentabilidade e tomada de decisões estratégicas. Então, os custos de produção eles são tradicionalmente classificados em 5 categorias principais. A primeira delas é os materiais diretos, segundo, materiais indiretos, terceiro, mão de obra direta, quarto, mão de obra indireta e quinto, custos indiretos de produção. Existem outros métodos de custeio, como o custeio variável e o custeio baseado em atividades. Principalmente se a empresa for tributada pelo lucro real, ela é obrigada a seguir os métodos de custeio que é aceito pela legislação. Se for outros sistemas fiscais, a empresa ainda pode adaptar esses métodos de custeio e muitas das vezes a forma de tributação da empresa é pelo faturamento. Então, a seguir, nós iremos analisar cada um desses elementos, ilustrando-os com exemplos práticos. Então, nós vamos falar dos materiais diretos. Então, os materiais diretos são insumos que podem ser facilmente identificados e quantificados no produto final. Eles representam a base física do produto e têm seu custo diretamente associado a cada unidade fabricada. Um exemplo. Em uma fábrica de móveis que produz cadeiras de madeira, a madeira maciça e os parafusos são considerados materiais diretos. Cada cadeira utiliza uma quantidade específica desses insumos, o que permite atribuir seu custo de forma precisa ao produto final. Ok? Então, aqui um exemplo de materiais diretos. Vamos imaginar, por exemplo, uma fábrica de tijolos, ela usa o barro para fazer os tijolos. Então, o material direto é o barro, aquele insumo primordial para fabricar os tijolos. Vamos imaginar blocos de concreto. O cimento, a areia e a pedra são materiais diretos que são diretamente atribuídos ao produto, ao bloco de concreto. Materiais indiretos. Os materiais indiretos são utilizados no processo produtivo, mas não podem ser diretamente vinculados a uma unidade específica do produto. Eles são essenciais para a produção, mas seu consumo é distribuído de forma generalizada. Por exemplo, na mesma fábrica de móveis que produz cadeiras de madeira, o verniz
e a cola utilizados no acabamento das cadeiras são classificados como materiais indiretos. Embora sejam necessários para a produção, seu uso não está diretamente associado a uma única unidade de produto. A seguir, nós temos a mão de obra direta. Refere-se aos custos dos trabalhadores que atuam diretamente na transformação dos materiais em produtos acabados. Esses custos são mensuráveis. Quando nós falamos mensuráveis, eles são quantificáveis em unidades monetárias e podem ser atribuídos diretamente às unidades produzidas. Um exemplo: se um operário leva 2 horas para fabricar uma cadeira e recebe um salário de R$20 por hora, o custo da mão de obra direta por unidade será R$40. Aí nós temos também mão de obra indireta. A mão de obra indireta abrange os custos dos funcionários que não estão diretamente envolvidos na produção, mas cujo trabalho é essencial para o funcionamento da fábrica. Esses custos não podem ser atribuídos diretamente a um produto específico. Exemplo: o salário do supervisor de produção na fábrica de móveis é um exemplo de mão de obra indireta. Ele supervisiona diversas atividades e não participa diretamente da confecção das cadeiras, mas seu trabalho é crucial para a eficiência do processo produtivo. E daí nós temos também os custos indiretos de produção. Então, os custos indiretos incluem todos os gastos necessários para viabilizar a fabricação dos produtos, mas que não podem ser diretamente atribuídos a uma unidade específica. Estes custos englobam despesas como manutenção de equipamentos, energia elétrica, aluguel da fábrica, depreciação de máquinas. Apenas alguns exemplos. O custo da energia elétrica utilizada pelas máquinas da fábrica é um custo indireto de produção. Ele beneficia toda a linha de produção e não pode ser associado diretamente a uma única cadeira. Então perceba o entendimento e a classificação adequada dos elementos dos custos de produção são essenciais a uma gestão eficiente dos recursos da empresa. Então a contabilidade ela pode ser uma ferramenta de gerenciamento, de gestão eficiente, principalmente se for uma empresa do ramo industrial que pega uma matéria-prima e transforma em um produto acabado. Nós estamos aqui falando que existem diversas variáveis: materiais diretos, materiais indiretos, custos indiretos, custos diretos, mão de obra direta, mão de obra indireta. O profissional contábil é a pessoa certa que pode estar te auxiliando no gerenciamento, que pode estar te ajudando no gerenciamento estratégico, operacional dos negócios da sua empresa, ok? Então, com base nessa análise, as decisões gerenciais podem ser embasadas em dados concretos, promovendo maior eficiência operacional e competitividade no mercado. Nós vamos iniciar o próximo capítulo, porém é importante que você compreenda então a diferença entre custo do produto e custo do período. A diferença entre custos do produto e custos do período está na forma como eles são tratados contabilmente e no momento em que impactam o resultado da empresa. Vou explicar de uma maneira simples. Então, o custo do produto ele é contabilizado no ativo. São os custos diretamente relacionados à fabricação dos produtos. Como o próprio nome diz, eles fazem parte do custo do produto. E enquanto o produto não for vendido, esses custos são registrados no estoque, ou seja, no ativo da empresa. Somente quando o produto é vendido, o custo correspondente é reconhecido como despesa no resultado. Um exemplo prático: imagine uma fábrica de camisetas. Para produzir 1000 camisetas, a empresa gasta com tecidos, mão de obra das costureiras, energia elétrica das máquinas. Como essas camisetas ainda estão em estoque, os custos da matéria-prima, mão de obra e energia elétrica utilizados na produção continuam registrados no ativo como estoques. Só quando as camisetas forem vendidas, o custo correspondente será transferido para a conta custo das mercadorias vendidas ou custo dos produtos vendidos, ok? Então, em resumo, enquanto o produto está em estoque, os custos dos produtos ficam no ativo. Quando o produto é vendido, os custos são reconhecidos no resultado, como CMV, custo da mercadoria vendida, ou custo dos produtos vendidos, do CPV. Então, os custos do período são contabilizados diretamente no resultado. São os custos que não estão diretamente ligados à produção. Ou seja, não fazem parte do custo do produto.
Estes custos são contabilizados diretamente no resultado do período em que ocorrem, independente das vendas. Exemplo, na mesma fábrica de camisetas, há despesas como o aluguel do escritório, salários dos funcionários administrativos e o marketing para divulgar os produtos. Estes gastos não fazem parte da produção das camisetas e por isso são reconhecidos imediatamente como despesas no período em que ocorrem. Então, resumindo, custos do período são reconhecidos imediatamente no resultado, pois não fazem parte da fabricação. Eles incluem despesas administrativas, comerciais e outras despesas operacionais. Então, preparei aqui uma tabela fazendo a distinção entre custo do produto e custo do período. Custo do produto, nós temos como exemplo matéria-prima, mão de obra direta, custos indiretos de fabricação, onde é contabilizado primeiro no ativo, depois no resultado, quando o produto for vendido. Quando afeta o resultado? Somente quando o produto é vendido, ok? Já custos do período, como o aluguel do escritório, comissões sobre as vendas, despesas administrativas e vendas, publicidade e marketing, são contabilizados diretamente no resultado, no momento em que ocorre. Com isso, nós encerramos a aula número 21. O tema da próxima aula, métodos de custeio. Vamos falar então um pouquinho sobre os métodos de custeio. Você vai estar aí conhecendo alguns métodos de custeio. Lembrando que eu estou utilizando aqui um livro digital. Se você tiver interesse em estar adquirindo uma cópia, o link está na descrição. Lembrando que se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita, se inscreve, dá o like, compartilha, marque o sininho para você não perder nenhuma atualização. Muito obrigado e até a próxima aula.